Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Bem-vindo a todos. Mais um sábado de projeto Iniciação. Estamos aqui ao vivo para mais um programa de sábado à noite, né? Estamos aqui, professor Walter, Carlos. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartilha, meu irmão Carlos Nascimento, isso, a todos os irmãos que estão aqui presentes, né? Já presentes para participar do nosso encontro, e é uma felicidade, uma honra muito grande ter todos aqui presentes, né? Hoje, a nossa reunião de número 98, né? 98, estamos caminhando para o a centésima apresentação, dizendo que, eu até notei aqui, começamos aqui, a primeira apresentação no canal Conexão 2005 foi no dia 19 de março de 2022. Então, estamos aí, já completamos 2 anos, né, de atividades contínuas, ininterruptas, né? Então, e vamos atingir agora a centésima apresentação. Inclusive, eu estou planejando aqui, na centésima apresentação, fazer um trabalho, apresentar um trabalho a respeito da vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky, né? E, em seguida, apresentando um outro trabalho sobre a eubiose, a vida do professor Henrique G. de Souza, aí tudo isso comemorando a nossa centésima participação aqui nos nossos encontros de sábado, né? Muito bem. Então, estamos aqui no nosso encontro Projeto Iniciação. Sempre lembrando que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, né? Nós temos muitos projetos econômicos, projetos financeiros, projetos familiares, projetos culturais, e um monte de projetos, né? Todos têm. E é bom ter muitos projetos, né, para realizar. Mas, conforme esse enfoque da ciência iniciática das idades, o projeto mais importante é o projeto Iniciação, é o autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento possibilita que as pessoas desenvolvam os outros projetos de maneira mais eficaz, né? Quanto mais o autoconhecimento aumenta, a potencialidade da pessoa aumenta também para realizar os outros projetos que ela tem em mente, né? Muito bem. E é sempre lembrando que esse nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, isso, fundadora da Teosofia, isso, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí, são 2 fundamentos, a teosofia e a eubiose. Mas é claro que nós também, evidentemente, em decorrência dos assuntos que vão sendo desenvolvidos, nós evocamos o pensamento dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, isso é muito importante, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E também aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, é dada a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e obter indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Claro que o conhecimento ele não é estanque, não é assim, a pessoa diz, eu já sei, não é assim. A gente sabe, o saber é relativo, a gente vai aumentando o conhecimento aos poucos, né? Os horizontes vão se ampliando, isso aí é infinito, né? Isso aí é muito importante. A outra finalidade do encontro é propiciar
a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando a nossa missão, muito importante aqui em nossa pátria, porque, conforme o nosso querido mestre professor Henrique de Souza, o Brasil é a base, é o berço da nova civilização. Então, ele indica, inclusive para o ano 3005, daqui a 1000 anos, né, o surgimento de uma nova civilização na Terra, e o Brasil tem um papel importantíssimo neste projeto determinado pelo Eterno, né? Então, nossa missão é justamente desenvolver a obra do Eterno na face da Terra. É claro que nós falamos assim, 1000 anos, daqui a 1000 anos, mas, olha, na verdade, no sentido iniciático, o tempo é zero, não é verdade? O trabalho é já, nesse momento exato. Né? Não é pensar, a pessoa fica pensando, daqui a 1000 anos, tem muito tempo. Não é assim, o trabalho é já. As bases são fundamentais para o alicerçamento de todas as possibilidades para o desenvolvimento de uma nova civilização. Então, o trabalho deve ser executado imediatamente nos dias de hoje. Né? Então, aí está essa reflexão inicial. Né? Sempre dizendo que em todos os departamentos já se iniciou o grau peregrino, que é a porta de entrada para aqueles que quiserem começar a sua iniciação através da eubiose, ao grau peregrino. A pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, não é verdade? Mas nós indicamos aqui, como nós estamos trabalhando aqui com esse conhecimento do professor Henrique de Souza, né? Nós indicamos que a pessoa venha se filiar à Sociedade Brasileira de Eubiose e fazer o seu projeto de iniciação através desse caminho. Né? Sempre lembrando, isso é muito importante lembrar, né? Escola iniciática, no sentido lato, no sentido profundo da palavra, escola iniciática é aquela que segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Então, na hora de escolher, a pessoa tem que verificar exatamente se essa escola realmente é uma escola iniciática ou não. No caso da eubiose, a pessoa pode ter absoluta certeza que tem todas as bases fundamentais da ciência iniciática das idades, dada pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Então, aí está um convite, né? Passe o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois tem mais 4 graus, totalizando 5, finalizando 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode participar, tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as atividades da sociedade, né? Reuniões, palestras públicas ou internas, ações, trabalhos ritualísticos e tudo que é relativamente às atividades da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, muito mais importante do que tudo, a pessoa tem a possibilidade, né, e o direito de ler as revelações do nosso mestre, querido professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas à disposição. São conhecimentos de enorme profundidade iniciática. Né? Então, está o convite que nós fazemos. Como é que a pessoa pode começar o seu grau peregrino na Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. Entra num instrumento de busca da internet, né? Numa ferramenta de busca da internet, e coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Clicou, vai aparecer, então, o site da eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. No site, ela vai pesquisando, tem várias informações, e tem um botãozinho lá chamado assim, onde estamos? Aí, clicando nesse botão, ela vai localizar todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, ela vai escolher, evidentemente, um departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Ela clica lá,
vê o departamento, lá tem endereço, tem o site, e-mail, telefone, tudo lá. Entra em contato e verifica o que ela deve fazer para começar o seu projeto de iniciação através do GAL Peregrino. Então, aí está o convite que nós fazemos a todos os nossos queridos irmãos que queiram seguir o projeto de iniciação através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui e, imediatamente, vamos aqui iniciar. Hoje, vamos seguindo esse esquema que nós seguimos, o programa em 3 partes. Né? A primeira parte, nós vamos analisando conceituações importantíssimas deixadas na teosofia, por Helena Petrovna Blavatsky, analisando informações importantíssimas, termos, definições, etc. Primeira parte. Na segunda parte, nós continuamos a estudar a antropogênese, né? E depois, na terceira parte, nós abrimos o chat e fica aberto para a manifestação de todos os nossos irmãos que queiram fazer perguntas, que queiram deixar as suas impressões, as suas opiniões, etc., participar do grupo, né, com a mais absoluta liberdade de pensamento. Né? Isso é muito importante. Muito bom. Então, vamos iniciar aqui essa primeira parte. Vamos analisar aqui um termo importantíssimo no estudo da ciência iniciática das idades, que é justamente Prometeu. Quem já não ouviu falar desse nome, né? Prometeu. Então, vamos ver algumas definições aqui, estabelecer algumas análises a respeito desse assunto. Prometeu é o logos grego, aquele que, trazendo para a terra o fogo divino, a inteligência e a consciência, dotou os homens de razão e entendimento. Então, Prometeu aquele que trouxe lá do mundo infinito, do mundo dos deuses, um conhecimento importantíssimo para a iniciação do ser humano. Prometeu é o tipo helênico dos Kumaras ou egos, aqueles que, encarnando-se em homens, fizeram dele deuses latentes no lugar de animais. Os deuses, ou Elohims, opunham-se que os homens chegassem a ser como um de nós. Está em Gênesis 3, 22. E conhecesse o bem e o mal. Por essa razão, vemos em todas as lendas religiosas que esses deuses castigam o homem por seu afã de saber. Isso é simbólico, isso tem um simbolismo muito grande, né? Como expressa o mito grego, por ter roubado do céu o fogo que trouxe esse conhecimento aos homens, Prometeu foi acorrentado por ordem de Zeus numa rocha no Monte Cáucaso, lá na Turquia, né? O mito do Titã Prometeu tem a sua origem na Índia e, na antiguidade, era maior e mais misterioso devido a seu significado. A alegoria do fogo de Prometeu é outra versão da rebelião de Lúcifer, que foi precipitado no abismo sem fundo, nossa terra, para viver como homem. Então, Lúcifer, na verdade, a despeito do que se fala na religião, que é o demônio, é o diabo, não é bem assim. Lúcifer é a projeção do que nós chamamos do quinto senhor. Do segundo trono são projetados 7 deuses. Lúcifer é a projeção do quinto senhor. Então, houve circunstâncias cósmicas específicas determinantes para que, num determinado momento, Lúcifer fosse projetado para a face da Terra. É claro que nós estamos caminhando para uma quinta fase da nossa evolução, a quinta dimensão. Então, um quinto Deus está agindo na nossa consciência e o veículo dele para essa transmissão desse conhecimento é justamente Lúcifer, uma projeção do quinto senhor, né? Então, foi precipitado no abismo sem fundo,
na nossa terra para viver como homem. Veja bem, Lúcifer não só veio para a terra. Quando nós falamos Lúcifer, nós não falamos de um ser somente, mas uma hoste, um conjunto de seres. Então, seres luciferinos, não só Lúcifer, mas seres luciferinos que vieram para a Terra viver como seres humanos, encarnando-se em corpos humanos. Aí está Moisés, no Antigo Testamento, ele fala sobre a queda dos anjos, né? Aí a queda dos anjos. E essa queda dos anjos que deu origem à humanidade. Então, aliás, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele fala que Lúcifer, que é tão perseguido pela mente humana, na verdade foi quem dotou o ser humano da possibilidade da inteligência, possibilitando a ativação da tríade superior. O que os seres luciferinos fizeram naquele instante? Em meados da raça lemuriana, eles encarnaram-se em corpos humanos. Quando encarnaram-se em corpos humanos, eles trouxeram a tríade superior. Porque antes de meados da raça lemuriana, os lemurianos viviam como animais. Eles só tinham o quaternário. Então, os Lúcifer e a hoste luciferina, né, ativou a tríade superior, né? Então, aí possibilitou que os homens possibilitou a existência de seres humanos. É isso? Isso foi durante meados da terceira raça. É isso? A primeira e a segunda raça que existiram na Terra não eram de seres humanos. Seres humanos passaram a existir após meados da raça lemuriana, que é a terceira raça. É isso? Então, isso devido à queda dos anjos, né? Que nos trouxe a possibilidade do desenvolvimento da consciência superior, a tríade superior. A tríade superior, quer dizer, desenvolver o mental abstrato, o Buddha, Atman, que é a nossa consciência crística. É isso? E, evidentemente, nos deu a possibilidade do livre-arbítrio. É claro que esse livre-arbítrio não é uma doação, ele é o estabelecimento de uma possibilidade. Foi nos dada a possibilidade do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio tem que ser desenvolvido por nós mesmos, né? E tanto que nós podemos dizer, já repetimos isso diversas vezes, a maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Vamos repetir? A maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. A maioria, em vez de pensar por si mesma e tomar suas próprias decisões, seguem a orientação de pensamentos outros, fora de si. Seguem a ordens de outros. Isso não é livre-arbítrio. Então, o ser humano ele tem que desenvolver plenamente essa atitude de tomar as suas próprias decisões e não tomar decisões a respeito baseado em pensamentos externos. E isso também dá origem ao que nós chamamos do livre pensador, né? O livre pensador. Normalmente na literatura, aí na internet, a gente vê que a definição de livre pensador como sendo aquele que é livre do pensamento dos outros, de outros pensamentos, né? Mas não é só assim que se define o livre pensador. O livre pensador, ele é livre das limitações dos pensamentos dos outros e também dos seus pensamentos, da sua personalidade. Então, ele é livre, o livre pensador é livre do pensamento alheio e livre das suas próprias tendências cognitivas e de entendimento devido à ação da sua personalidade. A isso dá origem, então, ao que se chama de livre pensador. Tudo isso é baseado, mitologicamente, pela ação que se chama de Prometeu. Prometeu descendo à Terra, trazendo a possibilidade da inteligência. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Aí está a explicação, né? A inteligência do ser humano
É a projeção do Espírito de Deus no ser humano. Nem é preciso dizer que a igreja fez dele um anjo decaído. A religião fez de Lúcifer um anjo decaído. Prometeu é um símbolo e uma personificação de toda a humanidade no que se refere ao ocorrido em sua infância, ou seja, o batismo pelo fogo, o que é um mistério dentro do grande mistério de Prometeu, conforme a doutrina secreta. Hein? O titã em questão, doador do fogo e da luz, representa aquela classe de devas ou deuses criadores, agnisatas, e outros, né? Filhos da chama da sabedoria, salvadores da humanidade, que tanto trabalharam no que se refere ao homem espiritual. Então, a gente vê, então, essa questão, que a queda de Lúcifer foi um ato também de doação e sacrifício de Lúcifer, né? Ele vem de uma esfera superior, não é isso? E tem que se introduzir num corpo humano, não é isso? E para trazer a tríade superior, para ele foi realmente esses seres foi algo muito difícil, né? Uma aprovação muito difícil. Né? Prometeu rouba o fogo divino. A mitologia diz que Prometeu roubou o fogo divino dos deuses, é isso? Para permitir que os homens procedam de modo consciente na senda da evolução espiritual, transformando assim o mais perfeito dos animais da terra num Deus em potencial e livrando-o de tomar pela violência o reino dos céus. Então, quer dizer, a presença do Prometeu, e especificamente da hoste luciferina, dá a possibilidade da existência do ser humano e a possibilidade da utilização de toda a potencialidade da inteligência e do livre-arbítrio. Né? Daí a maldição que Zeus, ou Júpiter, dos romanos, né, lançou contra o rebelde Titã. Ele foi acorrentado a uma rocha, Zeus o castigou, enviando-lhe um abutre, que sem cessar ia devorando-lhe as entranhas, ou seja, o seu fígado, né? Até que Hércules finalmente o livrou de um suplício tão cruel. Uma das tarefas de Hércules foi justamente livrar o Prometeu desse sacrifício tão cruel, porque esse abutre vinha e entrava nas suas entranhas e comia seu fígado, e o fígado sempre se regenerava, isso permanentemente. Era um sofrimento para Prometeu, de acordo com a história vindo do mundo antigo. Né? É um Deus filantropo e grande benfeitor da humanidade, que a elevou à civilização e que a iniciou no conhecimento de todas as artes. É o aspecto divino do Manas que tende para Budi e com ele se funde. Olha só, veja bem, é o aspecto divino de Manas que tende para Budi e com ele se funde. Então, ele desenvolve Manas superior, desenvolve Budi, que é justamente uma pressão superior, né? E depois desencadeando, consequentemente, sucessivamente, o desenvolvimento do Cristo interno. Quer dizer, quando o ser humano desenvolve o Cristo interno, ele torna-se um adepto. Ele já deixa de ser um ser humano, ele passa a ser um ser super-humano. Né? É também o Pramanta personificado, e tem o seu protótipo no divino personagem de Matrasivan, estreitamente associado com Agni, o deus do fogo dos Vedas. O nome Prometeu significa o que vê o futuro, o previdente. Então, é claro que Zeus, muito bravo com essa... Isso conforme a mitologia. A gente tem que, evidentemente, entender a mitologia nos seus devidos termos, né? Entender o que está por trás desse ensinamento mitológico, né? Zeus, ou Júpiter dos romanos, muito furioso com o fato de Prometeu ter roubado o fogo divino e trazido para os homens, ele manda que se crie uma mulher
muito linda, chamada Pandora. E Pandora, então, traz uma caixinha para Prometeu, de presente. É isso? O Prometeus recebe Pandora, recebe a caixinha, mas ele não abre a caixinha. Ele sabe que não deve fazer isso. Agora, o seu irmão Epimeteu, que estava do lado dele, foi lá e abriu a caixinha. Ou seja, Prometeu é a tríade superior, Epimeteu é o quaternário. O Epimeteu, muito curioso, que é o quaternário, a personalidade, abriu a caixinha. E dentro dessa caixinha, então, saíram todas as maldições e as coisas terríveis que a humanidade perece até hoje, né? Saem da caixinha. O Epimeteu, então, muito assustado com aquilo, fechou a caixinha imediatamente, né? Mas não foi tão rápido o suficiente para impedir que aquelas coisas más saíssem da caixinha. Mas, segundo a mitologia, ele consegue prender dentro da caixinha aquilo que se chama esperança. Então, é isso que está, a esperança de novos tempos, de novas possibilidades. Fica, então, um jogo muito interessante na questão desse conhecimento iniciático, né? Então, a gente vê que, já nesse entendimento do Prometeu, tem esse jogo do setenário humano, né? Da tríade superior e do quaternário, dando essa visão mitológica de como aconteceu todo esse evento. Interessante que isso é citado, a queda dos anjos, né? No Antigo Testamento, é citado como na mitologia como Prometeu, é citado no conhecimento mais profundo como a descida de Lúcifer. Então, a história toda se complementa numa unidade, né? Mas ela se reflete em diversos parâmetros, diversas interpretações diferentes de acordo com o tempo, o espaço, né? E a época em que esse assunto é abordado. Isso é muito importante, então, essa história do Prometeu. É algo importantíssimo, é um assunto enorme. A gente está dando aqui, evidentemente, um sumário desse assunto, mas ele é um assunto de enorme importância e muito dilatado, muito grande para ser entendido, né? Muito bem? Mas aqui a gente vai estudando por partes esses assuntos, né? Um outro assunto que nós vamos aqui ver, justamente tem um outro termo usado justamente dentro da ciência iniciática, que é chamado propator. Propator, vem do grego. É um termo gnóstico, o abismo de Baitos, ou Ainhaior, a luz insondável, que é o único existente por si mesmo e eterno, enquanto que o propator é apenas o periódico. Então, é o termo, evidentemente, a luz, uma existência do conhecimento periódico, né? No livro dos números, explica-se que Ain, En ou Aior é o único existente por si mesmo, enquanto que o seu abismo, o bitos dos gnósticos, chamado de propator, é só periódico. Este último é Brahma, considerado como diferente de Brahma ou para Brahman. Brahma, primeiro trono, não é isso? E acima de Brahma vem Brahma. Aí, Brahma, ele está ligado na potencialidade do surgimento da polaridade, né? E Brahma não, está íntegro, né? É o abismo, a origem de luz, o propator, que é o logos não manifestado, ou a ideia abstrata, e não a insuf, cujo raio utiliza Adyan Kadmon, macho e fêmea. Isto é, o logos manifestado, o universo objetivo, a guisa de veículo para manifestar-se através do mesmo. Então, esse propator, esse termo, está ligado justamente ao processo da origem das coisas, né? Através de Brahma, e justamente a conexão entre todos esses níveis de conhecimento, né? Dentro do processo de antropogênese, de cosmogênese também, né? Então, aí, mais uma indicação de um estudo muito importante a esse respeito, né?
Um outro termo também que nós queremos aqui, de acordo com os ensinamentos de Helena Blavatsky, é o termo prótilo. Vem do grego os protos, primeiro, e ele, matéria. É um neologismo empregado em química para designar a primeira substância primária homogênea. É a matéria primitiva hipotética, da qual se formaram os elementos dos corpos. A palavra protilo deve-se a Crookes. Essa palavra foi originada por Crookes, William Crookes, o grande químico William Crookes. Olha só que importante. Ele que originou esse nome, né? Que deu a tal nome à pré-matéria, se é que se pode chamar assim, a substância primordial e puramente homogênea, suspeitada ainda que não realmente descoberta pela ciência na composição última do átomo. Devemos dizer aqui que o Crookes, William Crookes, foi um ser de enorme consciência espiritual, né? Ele fez, aliás, foi prêmio Nobel de Química, né? Prêmio Nobel de Química, e a rainha da Inglaterra o nomeou, deu o título de Sir William Crookes. Então, foi uma coisa extraordinária. E, além de ser um químico, Prêmio Nobel de Química, ele fez estudos a respeito dos fenômenos do espiritismo, de materialização, de fenômeno, como se processa o processo de materialização, através das sessões espíritas e assim por diante. Né? É claro que a ciência acadêmica não dá valor, não dá nenhum valor a esse estudo, né? E muitos cientistas dizem que ele foi enganado. Ele foi enganado por aqueles que o rodeavam no espiritismo. É claro que, agora, pensando bem, né? Enganar William Crookes, um prêmio Nobel de Física, é muito difícil a gente imaginar. Né? Quem que vai enganar? Como é que um ignorante pode enganar um prêmio Nobel da Física? É muito difícil da gente sustentar esse argumento. Né? Análoga a protoplasma. A palavra protilo diz aquele eminente químico, William Crookes, expressa a ideia da matéria original primitiva que existia antes da evolução dos elementos químicos. Então, esse é o protilo, né? A matéria elementar que existia antes dos próprios elementos químicos. É a substância indiferenciada, vibrando no seio da substância inerte. Fourhat a impulsiona para a atividade e dirige suas primeiras diferenciações em todos os 7 planos da consciência cósmica. E assim há 7 protílos, que servem, respectivamente, de bases relativamente homogêneas no curso da crescente heterogeneidade na evolução do universo. Diferenciam-se, formando essa maravilhosa complexidade que os fenômenos oferecem nos planos da percepção. Então, como sempre nós dizemos, o importante na ciência iniciática, para aqueles que estão no processo da iniciação, é entender como as coisas funcionam. Então, esse protilo, né, que o próprio Crookes usou para basear a existência da matéria, né, como uma pré-matéria, ela nos indica a existência de algo superior àquilo que existe no plano físico, né? E nós chamamos justamente dos arquétipos, né? Ou as formas, os formadores das formas físicas. Então, tudo que existe no nosso mundo físico denso, é isso, ele não nasce simplesmente no mundo físico denso por ação de ações do mundo físico denso. É projeção do mundo superior. Tudo vem de cima. Tudo vem de cima. Nada acontece por acaso. Vem de arquétipos, de formas, de potencialidades que vão se projetando e originando as formações que nós vemos no mundo da química, no mundo do orgânico, né, da biologia, assim por diante. Então, está este fato muito importante dos prótilos, né? É uma definição muito importante e que está aí, abrange
os estudos do grande químico William Crookes, prêmio Nobel de Física na sua época. Né? Um outro termo que nós queremos aqui rapidamente falar, que justamente baseado no estudo de Helena Blavatsky, é protógonos, que vem do grego. É o primeiro nascido. Protógonos quer dizer o primeiro nascido. Termo aplicado a todos os deuses manifestados e ao Sol em nosso sistema. Aplica-se também ao tempo, à luz, ao Logos manifestado, ao homem celeste ou tetragramaton, que é o primeiro nascido da divindade passiva e a primeira manifestação daquela sombra da divindade. Tetragramaton. Evidentemente, tetragramaton dando a definição de 4 coisas, né? Quatro coisas. Né? Então, isso indicando que existe um primeiro nascido, o nascimento de toda a potencialidade para o surgimento das coisas na face da Terra. Mas isso vai surgindo por fases sequenciais. Tanto que no Antigo Testamento, o próprio Moisés diz que a Terra foi criada em 7 dias. Não é verdade? Mas, analisando profundamente essa questão dos 7 dias, nós vemos agora, vendo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, mas analisando à luz da ciência iniciática, nós sabemos que os 7 dias correspondem a 7 fases do aparecimento das coisas na face da Terra. É isso? Ou seja, nós podemos fazer uma correspondência com os 7 dias de Brahma. É isso? Então, nós vemos que nós estamos no 4º dia da criação. 4º dia da criação. Né? O tetragramaton. 4º dia da criação. E estamos caminhando para o 5º dia da criação. Tanto que, ligando com aquele conhecimento que nós vimos agora, imediatamente, a respeito de Lúcifer, né? Lúcifer é a projeção do quê? Do 5º senhor. Ou seja, é a projeção da potencialidade para o surgimento de um 5º dia da criação. Estamos caminhando para o 5º dia da criação. Tanto que agora, veja bem, não é por acaso, e hoje em dia na internet, nas comunicações espíritas, pela internet, vários autores falando, que estamos caminhando para uma 5ª dimensão, não é verdade? Não se falava isso com frequência em anos passados. Agora está se falando mais frequentemente a esse respeito, divulgando esse conhecimento. Né? Estamos caminhando por uma 5ª dimensão. O planeta Terra está caminhando para uma 5ª dimensão. Está caminhando para o 5º dia de formação da Terra. Passamos por 4 dias, o 5º dia. E é claro que tudo tem que ir se transformando para que haja um engajamento, uma adequação a esse novo estado de existência da Terra. Né? Falando de maneira bastante mais clara, nós sabemos que o planeta Terra é um mundo físico denso, nós estamos caminhando para um mundo hiperfísico vital. A tendência da Terra é tornar-se um mundo vital, quer dizer, mais tênue, menos denso do que o nosso. Aliás, o nosso já é menos denso do que os mundos anteriores, né? As épocas anteriores. A nossa raça ariana e o nosso mundo é menos denso do que a raça Atlante. A raça Atlante era muito densa e era mais densa que a lemuriana, né? Mas é mais densa do que nós. Nós estamos nos tornando mais sutis. Isso indica o caminho da Terra para o mundo, justamente do mundo hiperfísico, do vital. Sempre lembrando que a Terra, nós temos a Terra, nós temos o planeta Terra, né, que é o mundo físico, denso, com seus elementos químicos, etc. Mas, na verdade, não existe uma Terra só. Existem 7 terras. São 7 terras. Não é uma dentro da outra, é uma interpenetrando a outra. Então, nós temos uma terra física densa, temos uma terra vital, temos uma terra astral, uma terra mental inferior, superior, uma terra mental superior, búdica e outra átmica. São 7 terras, uma dentro da outra. É isso. E é claro que todos esses centros de existência da Terra
tem vida, é isso, tem manifestações, seres inteligentes, né? Seres divinos ou não, que se manifestam nessas diversas possibilidades de existência da Terra. Mas são 7 terras. Cada terra é um pouco maior do que a outra, né? O vital é um pouco maior do que a terra densa, o astral é um pouco maior também, e assim por diante. O nosso mestre diz que a terra astral, que interpenetra a terra densa e a vital, ela vai até a distância de metade da distância entre a Terra e a Lua. Isso foi um ensinamento do nosso professor, Henrique José de Souza. A Terra, o mundo astral que existe aqui na Terra, ele vai e se estende muito mais além do que a superfície terrestre e vai até o mundo, metade da distância do céu, da Terra e da Lua. É claro que isso aí coincide com os ensinamentos dos espíritas, né? E do tempo, da década de 40, já se falava isso, né? Através dos trabalhos mediúnicos, né? Específicos, né? De que existem cidades espirituais, né? Justamente no plano astral. Existem cidades. Os espíritas dizem que o nosso lar, citado pelo Chico Xavier, está a 300 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. É claro que existem outras cidades espirituais nos diversos planos. Nos diversos planos. E existem os mundos internos também, né? Que o nosso mestre indica, e a ciência dos tempos antigos, né? Indica a existência dos mundos internos. Tudo isso é constituído por vida. Vida mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Por exemplo, no astral nós temos mundos com seres menos desenvolvidos e com seres mais desenvolvidos. Tanto que a gente fala do baixo astral, a zona do umbral, né? Constituída por seres de baixa evolução espiritual. Mas existem seres que vivem em outras dimensões, outros níveis do mundo astral e com uma consciência espiritual superior. Cada nível desse, tanto o físico como o vital, o astral e os outros 7, divide-se sempre em 7 subplanos. 7 subplanos. Então, são 49 subplanos. 7 vezes 7, 49. 49 subplanos. Então, veja bem a imensidão que é o universo. Né? Isso falando só da Terra. Só da Terra, hein? Só da Terra. Imagine no universo inteiro a complexidade e a dimensão enorme das possibilidades de existência de seres, de consciências, etc. É uma coisa inimaginável para o nosso pensamento humano, né? Veja bem, é claro que através da ciência iniciática das idades, a nossa concepção, a nossa visão do universo vai se dilatando a tal ponto que a gente fica abismado diante da imensidão das coisas. Mas isso aí de uma complexidade muito grande para o nosso entendimento. Né? Agora, o interessante, já afirmei outras vezes que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou através de um dos seus ensinamentos, das suas revelações, ele ensinou o seguinte: o universo é extremamente simples. O universo é extremamente simples. Agora a gente pergunta, mas se o universo é extremamente simples, por que eu não entendo? É isso? Se o universo é simples, extremamente simples, por que eu não consigo entender? É justamente nós, seres humanos, não entendemos essa simplicidade pela dificuldade que nós temos em vencer as nossas próprias limitações. Nós temos as limitações devido ao nosso própria personalidade. Mas uma coisa é evidente, eu quero deixar bem claro isto para todos que estão me ouvindo, né? Os mestres falam de forma simples. Aqueles que não são mestres, eles vão pelo quaternário, né? Pelo quaternário, pelas linhas da personalidade, eles rodam e não saem daquele lugar. Tanto que o nosso mestre, Henrique Jesus, diz o seguinte, que o mental inferior é assim. Quem pensa pelo mental inferior, roda, gira, e não sai do lugar.
Agora, quando ele começa a pensar pelo mental superior, então ele extrapola, ele alça-se a um plano superior, a esse plano humano, e vê a coisa pelo conjunto. Mas, como eu estava dizendo, os mestres sempre falam de forma simples. Os não-mestres complicam as coisas. Ou seja, um ser humano pode escrever 60 livros e não dizer nada. Eu vou repetir. Um ser humano pode escrever 40, 30, 60 livros e não dizer coisa alguma. É isso. Mas o mestre não. Ele, em poucas palavras, ele fala tudo. É isso. Tanto que, veja, Jesus o Cristo, o excelso Senhor Jesus o Cristo, ele falou uma coisa simples, 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 que explica tudo. Ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É de uma simplicidade extrema, mas é muito difícil de entender para aquele que não está no caminho da iniciação. Conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a si mesmo. É o autoconhecimento. O que é conhecer a si mesmo, o autoconhecimento? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Jesus falou: vós sois deuses. Então, esse caminho aqui do projeto de iniciação é o caminho que nos leva a conhecer a nossa própria divindade. Que nós nos esquecemos da nossa divindade pela caída da mônada, lá de Brahma na direção do mundo físico denso. Então, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora a gente pergunta: eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar do quê? Geralmente, os religiosos, né, que seguem o caminho da religião comum, vulgar, diz o seguinte: não, a verdade vai te libertar do demônio, de Satanás. Não é bem assim, não é verdade? A liberdade vai me livrar de mim mesmo. É isso. O conhecimento da verdade me liberta de mim mesmo. Liberta do quê? O que é libertar-se de mim mesmo? Libertar da minha personalidade, que é Maia. Maia, né? Por exemplo, meu nome é Walter, mas eu sou Walter? Não, Walter é Maia. Como todos nós somos Maia. É isso? Nós pensamos que somos isso, somos aquilo, mas isso é Maia. A verdadeira natureza da nossa existência é o Deus interno que em nós existe. É isso? É a divindade que em nós existe. Então, por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um conhecimento fundamental. Então, a gente vê que os mestres falam de forma simples, simples, simples. As coisas complicadas, eles falam de forma simples. Isso é muito importante no caminho do projeto de iniciação. Né? Muito bem. Seguindo aqui, nós vamos ver aqui um outro termo, né, que é dado pela Helena Blavatsky nos seus ensinamentos, que é justamente o termo psicografia. É isso. Olha que interessante. Psicografia. Palavra usada primeiramente pelos teósofos. Significa escrita sob o ditado ou a influência do poder anímico de alguém. Os espíritas, contudo, adotaram agora esse termo para designar a escrita produzida pelos médiuns sob a orientação de espíritos que voltam à Terra. Então, dentro do espiritismo, lá dentro do tempo de Kardec, é citado que a psicografia é justamente a possibilidade que uma pessoa tem, tendo ela a mediunidade, a possibilidade de ser veículo de consciências desencarnadas, a possibilidade que ela tem de escrever, né? Escrever o pensamento que vem justamente do contexto hiperfísico originado de uma alma desencarnada. Então, isso aí chama-se psicografia, o poder anímico que alguém tem, né? E, na verdade, todos nós temos essa mediunidade, né? Todos nós nascemos, uns mais, outros menos, né? Mas o importante é saber usar bem essa condição da psicografia para não servir de veículo para seres de baixa qualidade espiritual. Isso é muito importante, né? Essa questão da psicografia. Né? É claro que dentro desse campo do estudo dos fenômenos paranormais, existe uma quantidade enorme de possibilidades de
de ação, né, desses fenômenos, né? E um deles é a psicografia. Aliás, o nosso querido Chico Xavier, ele escrevia através desse fenômeno da psicografia, né? Todas aquelas mensagens que vinham de seres elevados, dos planos elevados, né? Então, isso é muito importante. Agora, o importante que no desenvolvimento desses processos todos da psicografia, é importante que a mente daquele que está fazendo a psicografia esteja elevada, esteja num plano superior de vibração, para justamente dar passagem justamente às vibrações superiores. Superiores. É muito importante isso. Não é somente fazer psicografia por si mesmo, mas sim estabelecer um plano evolucional dentro de si, com pensamentos puros, com evolutivos, pensamentos sãos, espiritualizados, para dar passagem, se necessário, àqueles pensamentos que vêm de outras esferas, né? Então, isso é muito importante. É claro que isso aí nos remete também a essa condição de entendimento da nossa posição dentro aqui da nossa existência humana, né? Existência humana. Como dissemos, nada acontece por acaso, tudo vem do plano superior, não é isso? E a nossa missão aqui na Terra é justamente sermos veículos desses pensamentos superiores, desses pensamentos superiores, dessas naturezas superiores, né? Sermos veículos, nos tornarmos veículos desses seres superiores, né? Esses seres superiores que também veiculam esses pensamentos de fontes abstratas, muito longínquas, provindas lá do Criador, do Criador do universo, Deus infinito, né? Então, é muito importante o entendimento desses fenômenos, mas dentro de uma base iniciática, dentro de uma base iniciática. Então, seguindo aqui o nosso entendimento, nós vamos ver aqui um outro termo também muito interessante, que é a psicometria. Isso aí também é ensinamento de Blavatsky, né? Psicometria, literalmente meditação da alma. O fato de ler ou de ver não com os olhos do corpo, mas com a alma ou com a visão interior. O professor Buchanan, um professor que Blavatsky cita, né, nos seus estudos, deu o nome de psicometria à faculdade por ele descoberta, que permita a certo tipo de pessoas sensitivas receber de um objeto que tem na mão ou aplicado à fronte impressões do caráter ou aspecto do indivíduo ou coisa qualquer com a qual o objeto esteve em contato. Assim, um manuscrito, uma pintura, uma peça de vestuário, uma joia, etc., por mais antigos que sejam, transmitem ao sensitivo uma imagem vívida do pintor, escritor ou portador do objeto em questão, ainda que tenha vivido em tempos remotos. E mais, um fragmento de um edifício antigo recordará sua história, até cenas que aconteceram em seu interior ou em suas imediações. Esta descoberta prova que tudo que ocorre na natureza, por mais insignificante que seja, deixa uma impressão indelével na natureza física. E tudo que acontece ao nosso redor fica impregna a matéria física daquelas vibrações. Então, aquele que tem a capacidade da psicometria, ele é capaz de sentir. Por exemplo, se ele entra num ambiente onde ocorreram determinados fatos históricos, né, sejam quais forem, ele percebe, se ele tem essa faculdade, ele percebe imediatamente o que aconteceu ali. É como se tivesse aquela visão, né? Ou então a psicometria pode ser usada portando um objeto. A pessoa pode pegar um objeto na mão, ela sente um objeto que pode ser uma pintura, uma escultura, ou qualquer tipo de objeto. Ela percebe as vibrações que ficaram impregnadas ali, provocadas pelo autor desse objeto ou por tudo aquilo que aconteceu ao redor desse objeto. Então, a psicometria realmente é uma faculdade importantíssima que o ser humano tem. Nem todos têm isso mais desenvolvida, né?
Uns têm mais desenvolvida, outros menos desenvolvida, mas quem tem o desenvolvimento da psicometria é capaz de fazer leituras impressionantes a respeito dos ambientes em que ela vive, né? Sentido nos objetos, tudo aquelas emanações, aqueles eflúvios, daquelas vibrações que ocorreram ao redor daquele objeto e ficaram impregnados na matéria física densa, né? Aliás, a psicometria é muito estudada no espiritismo, né? Desde o tempo de Allan Kardec, né? O Allan Kardec que deu as bases desse conhecimento importante. Isso é muito importante, então, esse fato todo, né? Então, esse estudo que nós queríamos falar inicialmente a respeito de temas muito importantes a respeito da ciência iniciática das idades, a gente vê que o conhecimento é muito vasto, né? Muito vasto. E a HPB teve essa importante missão, né? De trazer esses conhecimentos para o século XIX já, de trazer. É claro que o trabalho dela não foi simplesmente dela, é o trabalho de uma equipe, né? Espiritual. O trabalho aqui no Ocidente foi começado por Allan Kardec, né? Que deu a base do conhecimento da espiritualidade, da reencarnação, depois seguida por Helena Blavatsky, no mesmo século, um pouco depois de Allan Kardec, e finalmente, depois, no século XX, o professor Henrique G. de Souza deu continuidade a esse projeto todo de desenvolvimento desse conhecimento todo. O importante é que o professor Henrique G. de Souza, através da eubiose, ele teve a capacidade de fazer a síntese. É impressionante a capacidade sintética do nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, sintetizando de tal forma esses ensinamentos e nos projetando em direção ao futuro, ao terceiro milênio, ao ano 3005. Então, por isso que aqueles que se dedicam ao estudo da eubiose têm essa possibilidade inimaginável de ter acesso a todos esses conhecimentos e, além do mais, ter acesso a essas informações sumárias, né? Bastante resumidas, sintéticas, que o nosso professor Henrique G. de Souza nos forneceu, nos dando uma visão planetária da nossa evolução espiritual aqui na Terra, né? Então, para seguir, na segunda parte, nós vamos continuar um pouquinho mais a respeito da antropogênese. Falando a respeito da antropogênese. Então, vamos nos localizar aqui. Aqui, estamos aqui. Aqui. Vamos dizer assim, o que nos diz aqui esse final aqui? A maldição não foi atraída à humanidade pela quarta raça, pois a terceira, relativamente sem pecado, os antediluvianos, ainda mais gigantescos, tinham parecido do mesmo modo. Portanto, o dilúvio não foi um castigo, mas simplesmente o resultado de uma lei periódica e geológica. Então, pela antropogênese, nós temos que as raças se desenvolvem e desaparecem através de cataclismos. Mas esse desaparecimento não é só a finalização de uma raça, é a possibilidade de surgir novas potencialidades futuras. Então, não é o destruir, é o transformar. Como nos descobriu o químico Lavoisier, né? Um grande químico francês, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no princípio, a concepção era tão fácil para a mulher como toda a criação animal. Isso aí fazendo no sentido da sexualidade para a geração de novos seres, né? Nunca esteve no plano da natureza que a mulher desse à luz a seus filhos com dor. Durante a evolução da quarta raça mãe, né? Justamente a raça atlântica, declarou-se a inimizade entre a semente da serpente e a semente produzida por karma. Diz que a lei do karma modificou de modo gradual, fisiológica, moral e física e mentalmente, a natureza toda da quarta raça humana, até que, em lugar de ser o rei saudável da criação animal da terceira raça, o homem se converteu na quinta. Nossa raça, num ser impotente, o mais bestial de todos os animais. Isso conforme a HPB. Isso deve ser interpretado
Cada um deve tirar a sua interpretação. Né? Um dom apressado pelos senhores da sabedoria, que derramaram sobre manos humanas o fresco rocio do seu próprio espírito e essência. A essência, né? O divino titã sofreu, pois, em vão. Continua HPB. Tendo dotado o homem de sabedoria e não tendo modificado o aspecto inferior de manas do animal cama, em lugar de uma mente desenvolvida e imaculada, primeiro dom do céu, criou-se o eterno abutre do desejo insatisfeito, do pesar e da desesperação aliada à debilidade sonolenta que encadeia a raça cega dos mortais, até o dia em que Prometeu seja posto em liberdade por seu libertador Hermes. Toda a história do mundo se acha registrada nos signos do zodíaco. Olha só. Nos tempos antigos do Egito, temos a prova disso no tempo de Dendera. A civilização dos Atlantes foi a maior do que os egípcios. Construíram as pirâmides antes da chegada dos etíopes orientais. Então, as primeiras pirâmides foram construídas pelos atlantes. O povo estabelecido no Egito pré-histórico foi Sheshor-hor, servos de Horus. Calcula-se que a grande pirâmide tenha 78 mil anos de existência. A grande pirâmide. A nossa história acadêmica fala em 4 mil anos. Tanto que Napoleão, quando esteve na França, é isso, no século XVIII, né? No século XVIII, século XVIII, fim do século XVIII, né? Ele, diante dos soldados, ele apontou para a pirâmide e disse assim: 40 séculos vos contemplam. É claro que Napoleão estava utilizando o conhecimento da ciência acadêmica, né? Mas, na verdade, a pirâmide, a grande pirâmide, isso, não tem apenas 4 mil anos. Ela tem 78 mil anos de existência, conforme a Helena Blavatsky. No período Eoceno, a quarta raça tinha alcançado o seu maior apogeu, uma grande civilização dos Lemúrio-Atlantes. Daqui a 25 mil anos surgirá a sétima subraça. Veja, pois a sexta está se formando no meio da quinta subraça. O sexto continente surgirá sobre as águas do globo para receber o novo hóspede. A sexta raça se libertará rapidamente dos laços da matéria até da carne. A América tem o karma de semear a futura sexta raça. Veja, a América, ou o Brasil, inclusive, né? A sexta raça mãe, maior e mais gloriosa que todas as conhecemos até agora. Ela será composta por adeptos evoluídos. Os climas mudarão e já começaram a mudar. E já começaram a mudar. Veja bem, isso aí, HPB já falava no século XIX, hein? Veja bem, HPB no século XIX já falava isso. Os climas mudarão e já começaram a mudar. E muito mais hoje, né? Os fracassos da natureza desaparecerão sem deixar rastros de si. Então, aí eu vejo a importância justamente do entendimento do surgimento da sexta raça-mãe, sétima raça-mãe. Aqui no Brasil está surgindo a sexta sub-raça da raça ariana. E está surgindo também a sétima sub-raça da raça ariana. Essa quinta sub-raça e a sexta sub-raça darão origem, respectivamente, à sexta raça-mãe e à sétima raça-mãe. É isso? A sexta raça-mãe, a raça dourada, e a sétima raça-mãe, chamada raça alada. Agora, por que é chamado raça alada? Porque ela vai voar, ter asas? Não, porque ela vai viver num mundo menos denso do que o nosso, muito mais denso, muito menos denso. E a progressão é essa, né? A tendência do planeta Terra agora é justamente passar para o mundo vital. Depois passará para o mundo astral, depois para o mundo mental. É claro que nós podemos imaginar que essas duas, sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, surgirão em plano nesses mundos menos densos. Tanto que a sétima raça-mãe é chamada raça alada. Raça alada porque ela vai se movimentar livremente no seu espaço de vivência, né? Sob a forma que imaginavam, e podemos chamar como um pássaro, mas livres da atração terrestre e assim por diante, né? Então, nós terminamos aqui. Agora sim, nós terminamos
o termo de antropogênese. Esse foi o último tópico da antropogênese. Proximamente, nós começamos um novo capítulo do estudo, que é o simbolismo arcaico das religiões do mundo, seguindo o entendimento de HPB, né? O simbolismo arcaico das religiões do mundo. Será a próxima sequência dos nossos estudos. Né? Muito bem. Então, por aqui eu vou encerrando a minha parte, a segunda parte, e passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que ele faça os seus comentários, e o Humberto Castilho também, e passe a palavra aos nossos irmãos que estão participando da nossa reunião de hoje. Muito bom, né, professor? E uma coisa também que me fascina muito é essa parte primeira que o senhor falou, né, sobre a mitologia, né? Interessante, né, professor, a polaridade dos irmãos, né, Prometeu e Epimeteu. E nos faz refletir, professor, que entre Deus e o homem existe uma hierarquia trabalhando para a evolução humana, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui no mundo físico. Olha, é muito importante isso, entender como as coisas funcionam. Eu sempre deixo isso bem claro para os irmãos. Entender como as coisas funcionam, porque facilita o entendimento geral. Nós vivemos no mundo físico, Deus. Depois, a nossa tendência é caminhar para o estado de adeptado. Estado de adeptado é caminhar para o segundo trono, a Mãe Divina. Depois, entre a Mãe Divina e o Brahma, existe, então, todo esse espaço, né? Esse espaço interfísico, né? Constituído por hierarquias. Né? É uma quantidade enorme de hierarquias, que vão desde o segundo trono até o primeiro trono. E isso continua depois pelo Sol Central, acima, o Brahma, Sol Central, e vai na direção do Eterno, né? Que é o Logo, o Criador de tudo. Né? Então, é muito importante, então, ver que tudo vem descendo para nós através das hierarquias. As hierarquias vão adaptando esse conhecimento às possibilidades humanas. Veja bem, é por isso que os mestres aparecem na face da Terra. Os mestres, como Siddhartha Gautama, Jesus o Cristo e outros tantos, surgem na face da Terra para trazer essa possibilidade do entendimento das coisas superiores, porque senão nós não poderíamos ter acesso. Né? Agora, o importante, então, em tudo isso, é nós nos transformarmos internamente, fazer a nossa transformação interna, para sermos veículos dessas consciências superiores. Quer dizer, não é só importante existir consciências superiores, hierarquias, é importante nós nos tornarmos bons veículos para essas consciências, para que esse conhecimento superior se espalhe pela face da Terra. É por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz o seguinte, que o grande trabalho nosso é trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Vou repetir. O grande trabalho do ser humano é trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. É trazer tudo aquilo que está no plano superior para a face da Terra. Esse é o objetivo da evolução. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Então, vamos lá. Recadinho para o pessoal que está conectado aí. Agradecer a todos que estão acompanhando. Temos bastante gente no chat e acompanhando também. E aproveitando, pedir para o pessoal deixar o like no nosso vídeo, né? Deixe os comentários aí, aqui no chat ao vivo. Lembrando que mesmo que você assista o vídeo depois, caso, né? Ou por alguma razão a tua pergunta não seja respondida aqui, porque a gente tem uma questão de tempo, né? Você pode escrever no vídeo aqui embaixo, né? Tem a parte aí do vídeo que você pode deixar o comentário. Pode deixar escrito aí a sua pergunta. Todas as perguntas que são colocadas, elas são respondidas, tá? Então, deixa aí seu like no vídeo, compartilha esse vídeo com um colega, né? Com alguém que gosta desse assunto, que gosta desse tema. Eu sempre lembro que os temas abordados aqui eles são feitos através de uma abordagem exclusiva pelo professor Walter. Então, e você ainda tem a possibilidade de ter a tua pergunta, né? A tua dúvida aí respondida.
E se você é novo aqui no canal, pela primeira vez ainda, né? Se inscreva e para receber aí as notificações dos nossos próximos eventos, dos nossos próximos programas. E para finalizar, eu quero deixar uma perguntinha para o professor. Pois não. Duas perguntas, na verdade. A primeira, se Lúcifer, nessa abordagem, Lúcifer e Prometeu se são os mesmos seres, né? Pelo que entendi. Só um minuto, professor. Pois não. E se são os mesmos seres, isso mesmo, tá? É que eu fui interrompido aqui no meio da transmissão, por acaso. Desculpa. Essa é a pergunta, tá bom? Vamos dizer o seguinte, de maneira bastante geral. Não vamos dizer que Lúcifer e Prometeu são os mesmos seres. Eles representam o mesmo fenômeno de transmissão do conhecimento. É justamente o que nós falamos, a descida do conhecimento superior para o plano da Terra. É sempre assim. Nada acontece na face da Terra que não venha do alto. Vou repetir. Nada acontece na face da Terra que não provenha de esferas superiores. É isso? Como Salomão, né? Em Eclesiastes, nosso mestre cita Salomão, no seu livro Eclesiastes, e fala, ele escreveu assim: não existe nada de novo sobre o sol. Não existe nada de novo sobre o sol. Tudo que acontece na Terra é proveniente de mundos superiores. É isso? Então, Prometeu e Lúcifer é a mesma história, o mesmo processo, mas contado de maneiras diferentes. Né? Prometeu contado de uma maneira mitológica e o Lúcifer contado de uma maneira iniciática pertinente aos dias de hoje. Porque todo conhecimento ele tem que ser dado de acordo com a época, dentro da tônica da época. Então, Jesus falava com uma tônica para a sua época, e, claro que depois Blavatsky falou com uma tônica para a sua época, o mestre Henrique de Souza falou na tônica do seu tempo, então, e assim, e durante o terceiro milênio existirão outros seres, isso o nosso mestre nos fala, né? Outros seres virão para a face da Terra, dando conhecimentos, né? Com tônicas cada vez mais avançadas, em direção do ano 3005, e não para por aí. Nosso mestre diz que depois do ano 3005 virão mais 10 mil anos de um profundo processo de evolução da Terra em direção do seu futuro evolutivo. Né? Então, Lúcifer e Prometeu fazem parte do mesmo entendimento de descida do conhecimento do alto para baixo, né? Mas entendido de formas diferentes. Uma mitológica e outra de maneira iniciática. Bom, professor, seguindo aqui as perguntas, o Guilherme Gazelli Neto coloca: na quinta dimensão não teremos mais a internet, vamos para a comunicação astral, universal, através do silêncio, como o universo conhece, pois o universo propaga o silêncio? Exatamente. É muito bonito a gente falar em internet e os aparelhos digitais, etc. Mas isso vai ter um fim. Vai chegar uma hora que vai ser inútil isso, né? As pessoas entendem que vai existir inteligência artificial. Né? Eu já disse, né? Inteligência artificial não existe, jamais vai existir. Isso é ilusão, uma ilusão daqueles que lidam com esses assuntos. E vou repetir, inteligência artificial não existe, jamais vai existir. É isso. É claro que a internet vai desenvolvendo, mas vai chegar um dia que o ser humano não vai precisar mais de telefone, nem de celular, não. Ele vai se comunicar mentalmente, né? Vai chegar um momento em que o ser humano não vai precisar mais de trem, nem de ônibus, nem de carro, ele vai se transportar pelo espaço através da sua mente, né? Então, tudo vai se tornando cada vez mais espiritualizado, né? Então, é claro que hoje é muito difícil a gente entender isso, né?
Mas o nosso irmão Guazelli fala através do silêncio. Ele sempre fala a respeito do silêncio, né? O silêncio é justamente o que é o silêncio do quê? Da nossa personalidade, né? Se nós vivemos dentro do barulho da nossa personalidade, nós não temos a possibilidade de entender as coisas superiores. É por isso que HPB escreveu um livro chamado A Voz do Silêncio. A voz superior aparece quando nós entramos no silêncio da nossa personalidade. Tem uma outra pergunta do Guazelli. A decisão primordial seria o não julgamento e somente o entendimento do agora. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. O nosso irmão Guazelli fala, a decisão primordial seria o não julgamento e somente o entendimento do agora. Basicamente, isso aí. Jesus, o Cristo, nos ensinou isso. Não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque nós não temos condição de julgar coisa alguma. É claro que a justiça, por questão de necessidade, ela faz o seu julgamento. Né? É uma necessidade humana para organizar as coisas, etc. Né? Desde o tempo de Roma, né? Os fundamentos do direito romano, etc. Né? Mas é uma condição precária da situação evolutiva do homem. Mas nós não temos condições de julgar profundamente um ser humano. Esse julgamento só pode ser feito pelo eterno, pela divindade. Então, por isso que Jesus nos alertou, não julguei para não serem julgados. É claro que o não julgamento e o entendimento do agora. Sempre ter em mente que o tempo não existe. Existe o eterno agora. Isso é muito difícil para a gente entender. Né? É impossível o ser humano entender. Mas, na verdade, no espaço infinito, o tempo não existe. Tudo acontece. Aliás, o budismo fala isso, né? Siddhartha Gautama deixou esse ensinamento do aqui e o agora. Né? Então, é isso que eu posso responder para o nosso irmão Guazelli. Né? Muito bom, professor. Eu vou dar os recados, o senhor dá uma olhada nas perguntas e eu volto já. Eu queria falar sobre a nossa roda de conversa. Nossa próxima roda de conversa é no canal Conexão 3005. Toda terça-feira, às 20h40, nós temos a nossa roda de conversa. E nessa semana que entra será no dia 26 de março de 2024, com o tema Mental Abstrato. Quem falará sobre esse assunto é o Sansuke Watanabe. Ele é matemático e ele é da SBE lá de Garanhuns, Pernambuco. Ele vai falar sobre o mental abstrato, é o veículo de consciência própria da atual quinta raça-mãe ariana. Em conjunto com a intuição búdica, constitui o chamado quinto estado de consciência, ou estado bimânico, né? Que permite a necessária sabedoria, inspiração, atividade exigida pelo novo Pramanta. Então, o assunto é muito interessante, gente. Eu espero que vocês prestigiem. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigie. Eu já quero também falar sobre a próxima roda de conversa, que vai ser na terça-feira, dia 2 de abril, no mesmo horário, e terá como tema o que é a música, né? Quem falará sobre esse tema é Maico Campos, pianista, também da SBE, lá de Tubarão, Santa Catarina, e nesta live serão exploradas as indagações tais como o que é a música? E a música de hoje, como ela foi desconstruída? Quais são os benefícios da música além do entretenimento? Então, o tema também é muito interessante, é muito bom. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. E eu também quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas que tem a sua sede lá na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas, né?
E quem estiver passando por lá, o endereço é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, aí está o número do WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o telefone é 997566874. O endereço no Instagram é @shactnovaera. Lembrando que tem filial em Brasília, no departamento da Eubiose de Brasília, e aqui em São Paulo em 2 endereços, departamento do Sumaré e departamento de Santana. Prestigiem, que é muito interessante. Bom, professor, o senhor encontrou... O Guilherme Guazelli fala, o barulho significa o não entendimento. Aqui, o barulho significa o não entendimento. Exatamente, é assim mesmo. O barulho do quê? Da nossa personalidade. Então, é necessário que a nossa personalidade fique em silêncio para que a nossa consciência consiga ouvir as coisas que vêm do alto. A base é essa. É o silêncio da nossa intimidade que nos possibilita entender, ouvir a voz que vem de cima, né? Por isso que a HPB diz a voz do silêncio. É uma contradição dizer a voz do silêncio, né? Mas é a voz que vem de cima por motivo do silêncio interno do ser humano. Tem uma outra pergunta do Guazelli aqui, essa é muito importante para responder, viu? Ele pôs assim, os sobreviventes da Atlântida foram para o Egito. Não, não é assim. Não é. Bom, vamos esclarecer bem. Aqueles que foram para o Egito não são sobreviventes de Atlântida. Não é isso. Aqueles que foram para o Egito foi uma elite espiritual que foi trazida por Osíris para refundar o Egito. É diferente. Não são aqueles que fugiram de Atlântida para não morrer na inundação. Não é assim, não. Osíris tirou uma elite de Atlântida muito antes da inundação de Atlântida. Tirou uma elite e trouxe para o Egito. E essa elite refundou o Egito. Tanto que o Egito ele tem uma origem lêmure atlântica. Eles foram colonizados primeiramente por indivíduos que vieram da Lemúria, depois foram recolonizados por a elite que veio de Atlântida. Mas aqueles que vieram de Atlântida não eram sobreviventes de Atlântida, não. Foram uma elite que foi tirada de Atlântida para ir para o Egito. Assim também a raça ariana não é sobrevivente de Atlântida. Não é. A raça ariana foi tirada pelo Manu Vaisvasvata de uma sub-raça atlante, muito antes da inundação de Atlântida, uma elite que veio fundar, que tornou-se a quinta raça-mãe ariana. Então, não são fugitivos de Atlântida, não. A lei os trouxe. A lei os trouxe para dar continuidade àquilo que iria desaparecer. Agora, na verdade, sobreviventes de Atlântida existem até hoje. Né? Existem hoje no mundo sobreviventes da Atlântida, da Lemúria, né? Em corpos humanos atuais, mas tem muita gente que tem consciência lemuriana, muita gente que tem consciência atlântica. É isso? E uma parte tem consciência ariana já, né? Em desenvolvimento. Então, nós temos a presença aqui da terceira raça, sobreviventes, quarta raça e a gente, seres da quinta raça-mãe. Isso. Agora, esses que vieram no tempo de Osíris e no tempo de Vaisvasvata, ou Noé bíblico, não são fugitivos da castaça atlântica, foram elites que foram retiradas para formarem novas possibilidades evolutivas, tanto no Egito como depois no Oriente, no Meseta do Pamir, né? Uma região transhimalaíana. É o que eu tenho que responder para o nosso irmão Guazelli Neto. Interessante esse tema sobre a Atlântida, né, professor? Porque ainda existe muito mistério sobre isso, né? Existe, isso é muito mistério, né? Agora, é claro que os corpos físicos do lemuriano sumiram, os corpos físicos dos Atlântidas sumiram, mas as consciências permanecem. Isso que é importante entender. Tem muita gente que age como lemuriano hoje, como animal, daquele tempo antigo, né? E tem muita gente que age como Atlante.
Atlante, o que é? Usa o mental concreto, né? Não acredita em nada, duvida de tudo, não é capaz de fazer um pensamento superior. É o Atlante, né? O jeito Atlante, né? Agora, aquele que é da raça ariana, não. Ele tem a possibilidade de vagar por outros caminhos, né? Pelos conhecimentos superiores, do mental superior, de Budi, e para atingir Atman, né? Então, Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ponto. Lavoisier, novamente. Então, nada se perde, tudo se transforma. Então, existe hoje no mundo consciências lemurianas circulando por aí, e atlantes e arianas. Esse é o entendimento. Parece que tem uma pergunta aqui também do Guazelli. O falecimento significa a entrada ao silêncio eterno? Não, o falecimento não tem nada de. Não é isso, não tem. Iniciaticamente não corresponde isso. Né? O falecimento, ele está dizendo o falecimento do corpo físico denso, né? Isso. Porque, veja bem, quando o indivíduo desencarna, ele desencarna do corpo físico denso e morre. Depois morre o corpo vital. Depois morre o corpo astral. Depois morre o corpo mental. E ele vai para o corpo causal. A consciência vai para o corpo causal. Não existe uma morte física, uma morte só. Existem várias mortes. A morte do corpo físico, depois a morte do corpo vital, do corpo astral e do corpo mental. Agora, se ele não morre nesses corpos intermediários, ele fica vagando por aí. Às vezes não morre, por uma questão, uma série de assuntos pertinentes a essa condição, ele pode ficar vagando por aí em várias regiões. Mas a morte não é somente o corpo físico. A consciência abandona o corpo físico e depois os outros corpos superiores e hiperfísicos até voltar justamente ao corpo causal. Depois, quando ele renasce, faz tudo o contrário, novamente, né? Quando a consciência vem do corpo causal para o mundo físico denso, então renasce o corpo mental, renasce o corpo astral, renasce o corpo vital, e o corpo vital dá origem ao corpo físico. Então, o renascimento já em 3 etapas, em 4 etapas. Né? Então, esse é o entendimento exato de como a gente pode entender pela ciência iniciática das idades. Né? Ele aqui no final colocou outra pergunta, professor. No conhecimento básico, 1 mais 1 são 2. Na binária, 1 mais 1 é igual a 0. Eu acho que ele quis falar na deífica. Já na deífica seria o quê, professor? Eu não sei exatamente o que o Guazelli é um irmão muito estudioso, ele estuda muito, né? Aí não sei, eu não saberia dizer, satisfazer essa pergunta, eu precisaria fazer outras considerações, né? A respeito de tudo isso, né? Mas de tudo isso que ele falou, eu posso dizer uma coisa: tudo é um, tudo é um, Sim. tudo é um. Ele Então, falou deídica. tudo bem. Então, eu não sei exatamente o que ele quer se referir com isso, né? Mas, basicamente, tudo é um. Então, não existe um dá dois. Não, isso não dá. A consciência da divindade, quando ela se projeta e provoca a diversidade, a unidade não se decompõe, a unidade se mantém permanente em todos os pontos. Então, a unidade é fundamental no universo. É isso. Por isso que muitas linhas, né, a gente vê pela internet, nos livros, né, e que falam assim, somos todos um. É isso exatamente, é tudo a unidade. Tudo é a unidade. Então, a divindade provoca a diversidade, da unidade à diversidade, mas não se divide. Não, veja, não se divide. Isso, matematicamente, é incrível a gente entender isso, né? Então, pelo politeísmo, muitas vezes pelo politeísmo, tem-se uma das definições do politeísmo, que não confere com isso, é dizer que a soma de tudo dá Deus. Não é verdade isso. A soma de tudo dá Deus. Não é verdade isso. Não é isso, não é isso. Porque Deus não se divide. Como é que a soma de tudo dá Deus? Se Deus não se divide. Então, não. Tudo Deus provoca a diversidade, mas não se divide, de manter-se uno em cada ponto do universo.
Muito bom, professor. Já chegamos no nosso horário, né? Eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos. O tema de hoje foi maravilhoso, professor, desde o começo ao fim. E parabéns a todos que participaram. E eu quero desejar um bom final de sábado, um bom domingo e uma boa semana, né? E até terça-feira na nossa roda de conversa e até o próximo encontro, sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, deixar um bom final de sábado para todo mundo, um bom domingo, né? Um bom restante de fim de semana. E nos vemos aí nos próximos programas. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Gostei muito das perguntas, tudo. É sempre muito gratificante esse nosso encontro. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.